Todo mundo sabe que uma banda é uma empresa, e assim como toda empresa, muitas vezes é mais do que necessário renovar e se adaptar se quiser sobreviver ao grande mercado. Mas às vezes essa mudança parece desagradar muitos fãs, e fica um balaio dividido entre aqueles que gostam e aqueles que detestam. É como aquela clássica frase clichê: não tem como agradar a gregos e troianos. E na videozeira de hoje, chega chegando, porque vamos ver quais bandas mudaram com o passar do tempo, lançando álbuns que, não sei, será que mais agradou ou desagradou os fãs? É exatamente isso que vamos ver agora. Letras que descrevem atrocidades nazi, clipes sangrentos. Não é de hoje que o Slayer é associado de simpatizar com o regime nazi. As letras, o logo, o símbolo da águia, as guitarras personalizadas de Jeffrey Hammond. Pode-se dizer que Slayer foi mais uma de muitas bandas que transformou as histórias de atrocidades em música. Letras como Angel of Death retrata bem a história do temido médico nazi Mengele, que realizava experimentos brutais com crianças. Não é à toa que o apelido do médico era nada mais nada menos que Anjo da Morte. Boatos que Mengele viveu seus últimos dias de vida se escondendo no Brasil, assim como muitos nazis que fugiram para a América Latina se escondendo em território tupi-guarani. Mas isso é um outro assunto. A sacada genial mesmo do Slayer foi transformar a brutalidade da humanidade em música. E de fato, não é de hoje que o rock caminha lado a lado com filmes de terror ou casos brutais reais. Como por exemplo a música Dead Skin Mask, que a letra retrata muito bem o caso do serial killer Ed Gein, o homem que arrancava a pele de suas vítimas para fazer máscaras de pele humana. Um caso real que influenciou muitos filmes, inclusive o filme Massacre da Serra Elétrica. E claro, a própria música do Slayer. A ligação do Slayer com todo esse universo macabro criou-se uma das bandas mais admiradas e respeitadas no mundo do metal. Tão admirada ao ponto dos fãs escreverem o nome na própria pele. E esse é só um pequeno exemplo do impacto causado. Os primeiros discos, um marco, Show No Mercy, de 83, foi o pontapé inicial explorando temas satânicos como uma forma de choque cultural. Hell Waits abriu os portões do inferno. E Rain Blood entrou de uma vez para a história como um dos álbuns mais aclamados de todos os tempos, jorrando chuva de sangue. You know, we like this kind of music, and we're not doing it for the money. You know, if I wasn't doing this, I'd want to see a band playing this shit. And a lot of the bands that I used to I thought were credible and had respect for, I don't have respect for them anymore. I think they're crap because they either found out that if you soften up, you get the, you know, cashola coming in or whatever, but. Com certeza você deve estar se perguntando o que de fato uma banda que nunca se rendeu ao modismo ou fazer algo puramente comercial resolveu mudar. Qual foi a mudança drástica? Em meio aos anos 90, Slayer já não era mais o mesmo grupo de thrash metal de uma década atrás. Apesar disso, seu som ainda exalava o peso cru em meio às letras viscerais. Os gritinhos agudos de Tom Araya já estava ficando enferrujado. Mas com a aproximação do novo milênio, mais a pressão das gravadoras, a indústria musical estava com os holofotes totalmente virados para um novo movimento, o aclamado boom do New Metal. Com a ascensão do New Metal, a banda resolveu arriscar algo novo,
disco experimental. Diablos em Música chegou às prateleiras de 98, sendo o primeiro trabalho a contar com afinação C, um disco puramente experimental, onde arriscaram flertar com o new metal. Logo, a chuva de críticas caiu para cima da banda, ainda mais uma banda veterana que nunca havia sequer desapontado os fãs. Diablos em Música acabou sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, desagradou os fãs antigos, e por outro, agradou a molecada nova, faminta por algo moderno. 3 anos depois, o 8º álbum foi mais um disco que sacudiu os fãs antigos que temiam o fim do Slayer, se rendendo à relevância imposta pelas gravadoras. O 8º álbum foi mais uma mescla da modernidade de thrash metal com new metal e pequenas doses de hardcore, chegando até mesmo ter algumas partes pula-pula, termo usado pelos fãs oitentistas como uma forma de hate. Mas para a alegria dos fãs old school, em 2006 a banda retornou suas raízes antigas com um 9º álbum, com uma capa dizendo: "Vocês não queriam um Slayer antigo? Então toma, segura essa pedrada." De uma coisa é certa, jamais podemos dizer que o Slayer foi uma banda que se vendeu, traiu seus fãs ao longo de sua carreira. Talvez eles foram loucos em um determinado momento, insanos, ousados, mas sempre manteram as raízes do metal até os ossos, mesmo que em veias diferentes. Call my hairdresser, Rowan. It's an emergency. Há um boato que cerca o quarteto da Bay Area, que após o fim de Cliff Burton, a banda nunca mais foi a mesma. Três discos emblemáticos com uma sonoridade que não só ajudou a definir o novo estilo, como também foram considerados por muitos como os pais do thrash metal. Killing All, o álbum que abriu as fronteiras, lançado 4 meses antes do primeiro disco do Slayer. Metallica chegou à frente e influenciou uma geração de novas bandas. 4 jovens sonhadores, famintos por música pesada que romperam as fronteiras. Um baixista icônico que tinha até solo próprio. Mas, como diz um ditado popular, os que são bons partem cedo. Mestres de Marionete foi o último disco com o lendário Cliff. Metallica assustou os fãs em 86 com a triste notícia do fim de Cliff. Um futuro incerto da temida banda que se encontrava no auge. Muitos pensavam que seria o fim, e 2 anos depois chegaram e provaram que poderiam seguir em frente. Em 88 foi mais um ano histórico com a chegada do 4º disco e um novo integrante, a era Jason Newsted. Unjust for All foi o último trabalho da era oitentista considerada thrash metal. O desligamento do antigo som veio com a virada da geração 90, e de uma época ouro, Metallica partiu para um som mais popularesco, um som para tocar nas rádios. Black Album, sem dúvida, foi um disco histórico para a geração 90, só que para os fãs antigos, o álbum que se vendeu de uma vez por todas para o mainstream. Os fãs trasheiros se sentiam traídos, mas um Killing All lançado nos anos 90 não teria o mesmo impacto.
A geração era outra, e evidentemente a dimensão e o sucesso do Black Album era algo fora da curva. Os hits emplacaram em tudo quanto é canto, além dos clipes explodirem na TV como nunca. Porém, os próximos trabalhos tiveram uma péssima aceitação dos fãs antigos, e a dita traição se concretizou com a chegada de Load Reload. E para muitos, de uma banda que era pancadaria efervescente, se transformou no Nickelback do sertão. A mudança drástica causou muita revolta e decepção nos fãs loucos, apaixonados pela dita fase ouro. Muitos não reconheciam mais o Metallica. Só que para mudar um pouco mais, 2004 foi a chegada do disco que até hoje é chamado de Bateria de Lata. É bizarro dizer que o Metallica quis tentar flertar com o New Metal nessa época, já que as próprias bandas de New Metal passavam longe de ter uma bateria de tampa de panela. Muitos se perguntam até hoje, que mudança foi essa? Como assim uma banda icônica mudar tanto seu som? E eis que entra a questão, mudou para melhor ou para pior? Essa é a divisão causada até hoje entre os fãs, tem aqueles que odeiam e aqueles que almejam. De uma coisa é certa, mesmo com todas essas mudanças, Metallica conquistou o espaço de uma das maiores bandas do mundo. Uma das bandas mais bem paga e com uma equipe gigantesca, aproximadamente 100 funcionários. E para comemorar os 40 anos de estrada, eles pretendem lançar um novo disco esse ano, com a promessa de ser o melhor trabalho e mais brutal da carreira. Bom, o que nos resta é aguardar para ver.